Olá, minhas irmãs e meus irmãos do Mensagens Kardecistas. Eu sou o Moacir e trago para vocês mais uma palestra de segunda-feira, esses 10 minutinhos de reflexão que servem como base do nosso estudo da semana e que culmina no seu ponto alto na live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas. Essa semana nós iremos terminar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana que vem já iniciamos o 25, né? E o estudo dessa semana do capítulo 24, para a gente fechar esse capítulo tão importante, vai ser dos itens 13 a 19. Então, capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 13 a 19. Eles estão separados em duas partes. A primeira é a coragem da fé. E a segunda é carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E o que a gente pode entender de tudo isso? A primeira parte é a coragem da fé. Ele começa falando assim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu os reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Essa passagem de Jesus, ela está em Mateus capítulo 10, versículos de 32 a 33. E aí, o que Jesus ele quer dizer com isso, né? Primeiro, da questão do título do capítulo, a coragem da fé. Quando a gente lê esse trecho de Jesus, fica muito claro para todos nós como é difícil, né, muitas vezes, a gente sustentar a nossa opinião. Como a gente precisa de coragem, muitas vezes, para falar alguma coisa ou para exemplificar a nossa fé, ou o nosso estilo de vida, ou o nosso jeito, ou as nossas opiniões, quando elas são contrárias à maioria. Muitas vezes, quando nós optamos por seguir Jesus, nós mudamos a nossa forma de pensar e mudamos a nossa forma de agir. E isso causa muita estranheza nas pessoas. Muita estranheza. Porque vão falar assim: olha o Moacir ali, mas por que agora ele está desse jeito? O que será que aconteceu? Porque ele não age dessa forma. Ele é diferente. Ele parece que está mais calmo, parece que está uma pessoa mais compreensiva, né? Parece que ele é mais tolerante com situações que antigamente ele não tolerava. O que será que está acontecendo? Isso é na parte boa. Mas muitas vezes vão falar assim: nossa, vocês viram fulano? Ele tá diferente, né? Ah, só pode ser fingimento. Ah, isso aí, ele tá querendo alguma coisa, porque não é possível. Ele não é desse jeito. É dessa coragem da fé que Jesus está nos falando. Da gente ter coragem de assumir as nossas posições. Da gente ter coragem de testemunhar a nossa fé. Porque não basta que a gente estude os ensinamentos de Jesus, que a gente estude as obras básicas do Espiritismo, que a gente leia todos os livros do Chico Xavier, né, do Emmanuel, do André Luiz, ou que a gente leia toda a série psicológica da Joana de Ângeles e do Divaldo, ou qualquer outra bibliografia espírita que seja importante para a nossa formação, se a gente só estuda. Se eu só estudo, adquiro essa cultura, adquiro esse conhecimento e não faço nada com ele, era melhor nem tê-lo. Porque o ensinamento de Jesus é o amor. O amor ao próximo, o amor a Deus, o amor a tudo. É a base da do método de Jesus, é o amor. Agora, a prática do amor é a caridade. A prática do amor é a empatia. A prática do amor é a humildade, a tolerância.
E se a gente só estuda e fica só na teoria, não serve para nada, porque a gente não coloca em prática. Nós nos desenvolvemos passando pelas experiências, superando os obstáculos, as dificuldades, nos colocando a serviço dos outros e não querendo ser servido o tempo todo. Imaginemos o maior exemplo que esteve entre nós, que foi Jesus Cristo. O espírito de maior hierarquia, o governador máximo do nosso sistema aqui. Ele não veio para ser servido, ele não veio para ser rei, ele não veio para conquistar tudo que ele pudesse materialmente. Ele veio para servir, para curar os doentes, para trazer consolo, para nos compreender apesar da nossa pequenez. Por isso, é importante que a gente estude, que a gente entenda o Espiritismo, entenda Jesus, mas coloque em prática. Porque ajudando no desenvolvimento do outro, que eu me desenvolvo. E muitas vezes é preciso que a gente tenha essa coragem de mudar as nossas atitudes, de mudar o nosso pensamento, de mudar costumes que não nos faz bem, não faz bem a quem está à nossa volta. Da gente optar por espalhar o amor ao invés de espalhar a intolerância, a raiva, o ódio, a falta de empatia. Por isso que a segunda parte, que complementa o nosso estudo, que a gente vai aprofundar muito na quarta-feira, é carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Porque Jesus ele fala assim, se alguém quer vir após mim, que renuncie a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a si mesmo, se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho, se salvará. O que Jesus está falando aqui é que a gente tem que ter coragem, a gente tem que estar disposto a valorizar em nós aquilo que não dá para colocar preço, aquilo que não dá para precificar, aquilo que a gente não consegue mensurar, aquilo que a gente não consegue medir. E somente aquelas coisas que podem e que vão nos ajudar em todas as nossas vidas como espíritos eternos. Porque do que adianta acumular tanta riqueza material aqui na Terra se a gente já entende que essa nossa passagem nesta encarnação que estamos agora, ela é só um grãozinho de areia da nossa vida como espíritos eternos. Eu não estou falando que a gente deva fazer um voto de pobreza, doar, vender tudo que é nosso, doar para os pobres. Porque se estamos na condição material que estamos, é porque a espiritualidade e o nosso plano reencarnatório nos possibilita essas ferramentas para que a gente faça melhor uso delas e possa ajudar quem está à nossa volta. As pessoas que estão dentro do nosso lar, os nossos familiares, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas do nosso círculo social. É com essas ferramentas. E não é errado evoluirmos materialmente. Porque se estamos aqui é para evoluir em todos os sentidos. Agora, precisamos compreender de verdade que se nós temos essas ferramentas, ou seja, tivemos a possibilidade de estudar, temos o nosso trabalho, temos os nossos amigos, a nossa família, é para que a gente utilize todos esses recursos para que a gente evolua e ajude a evoluir as pessoas que estão ao nosso lado. É dessa cruz que Jesus está falando. Da gente com coragem enfrentar os obstáculos e as dificuldades da nossa vida. Porque elas são oportunidades de desenvolvimento e não o contrário. É da gente entender que muitas vezes
Nós acumulamos bens materiais em excesso. Adquirimos aquilo que não precisamos ainda. Muitas vezes para alimentar o nosso orgulho, a nossa vaidade, a raiz de tudo, o nosso egoísmo, para parecer que somos superiores aos outros, quando na verdade não somos. O que nós precisamos é entender que o que levamos daqui junto de nós quando desencarnamos são as amizades que fizemos, o amor que espalhamos, o conhecimento e a cultura que adquirimos, as boas ações que nos ajudam a nos desenvolver moralmente e, consequentemente, no nosso desenvolvimento espiritual. É entender que essa cruz que é colocada na nossa vida hoje e que é tão pesada, tão difícil de carregar, é porque ela é a melhor ferramenta para o nosso desenvolvimento. Compreendermos que os planos de Deus são maiores e melhores do que o nosso e que a nossa visão limitada como espíritos encarnados nos traz ainda a percepção de que a nossa vida é totalmente sofrida e que não tem nada que a gente possa fazer. É continuar persistindo, continuar trabalhando. Eu espero que vocês leiam esse trecho do Evangelho, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, itens de 13 a 19. Um trecho curtinho do Evangelho e que a gente vai aprofundar com muito mais reflexões na quarta-feira, às 20 horas, quando acontece a nossa live do Culto do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira.